E a Polícia Civil do Rio de Janeiro começou hoje uma operação que investiga o laboratório apontado como responsável pelo erro que provocou a infecção por HIV em 6 pacientes transplantados. 4 pessoas são investigadas, 2 já foram presas. Um dos donos do laboratório e também o responsável pelos laudos. Além disso, 11 mandados de busca e apreensão são cumpridos. A polícia suspeita de que os laudos desses exames tenham sido fraudados, como a gente mostrou na reportagem. O Ministério Público recomendou que a Secretaria de Saúde utilize apenas o Hemorrio para continuar analisando as amostras do Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro. A investigação continua para apontar também outros responsáveis. E a gente faz agora a conexão com a doutora Raquel Stuck, que é infectologista da Unicamp e também membro da Comissão de Infecção e Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão. Acho que é uma oportunidade muito importante da gente esclarecer para as pessoas que, como a gente acabou de ver, inclusive, na reportagem, o Brasil é referência quando o assunto é doação de órgãos. Então, são seguidos vários critérios, não é? Olá, boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham agora. Apesar do momento difícil, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos tentar esclarecer do que é possível ser esclarecido deste fato único e isolado que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, sim, o Brasil, vocês já comentaram, é um país que é o quarto maior país em termos de número absoluto de transplantes de órgãos e é referência mundial, não só pela qualidade do transplante, a sobrevida dos pacientes, mas também pela segurança embutida e que é necessária, exigida para se fazer transplante. Então, nós temos normas técnicas muito bem estabelecidas e claras, que são feitas pelo Sistema Nacional de Transplante, junto com a Anvisa, e que deixam muito claro todos os passos que devem ser seguidos, principalmente, neste caso, na triagem do doador de sangue, para que isso seja feito de uma maneira segura. E estas regras são de conhecimento de todos os centros transplantadores e de todos os laboratórios que são credenciados para a realização dos exames. Para a gente entender também, doutora, a quem cabe a fiscalização, né? Tudo bem, foi feito o contrato, existem regras, mas a quem cabe fiscalizar? A fiscalização, veja, eu sou infectologista, então assim, eu não milito aí nessa parte de gestão, mas eu imagino que ainda mais um laboratório que está prestando serviços até para o município como um todo, né, e foi contratado pela Secretaria de Saúde do município, do estado, né, do Rio de Janeiro, cabe à Secretaria a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária do local, do estado, do município, fazer toda essa verificação de tempos em tempos das condições de funcionamento, dos exames que estão sendo realizados. Doutora, na sexta-feira, né, quando a gente noticiou, de cara já, o governo do Rio disse, olha, esse é um caso escandaloso e sem precedentes. Eu acho que vale a pena a gente também reforçar isso, porque é o seguinte, né, ninguém quer desincentivar a doação de órgãos, não é? Não, sim. Primeiro a gente tem que saber o seguinte, né? Eu gostei muito até do depoimento, né, do paciente que conseguiu fazer o transplante agora no começo de dezembro, aí no Rio de Janeiro mesmo. E a fala dele, quer dizer, ele ficou apreensivo. Então, é claro, neste momento, imagino sim que os pacientes vão estar apreensivos, aqueles que realizaram o transplante, e devem procurar os seus serviços onde fez o transplante para tentar da equipe médica que acompanha esses pacientes e analisar a necessidade de repetir os exames para tranquilizar os pacientes. A doação em si, tanto de órgãos quanto de sangue, né, é muito importante você ressaltar esse ponto, ela é absolutamente segura. O que nós tivemos como esse caso muito grave,
mas único, pontual, neste momento no Rio de Janeiro, foi em relação aos exames feitos após a doação do órgão, os exames de sangue feitos ou não feitos, isso é um caso que a polícia está investigando. Então, a doação em si é absolutamente segura, não traz nenhum risco para quem está doando. E nós temos hoje, Kelly, cerca de mais de 64 mil pacientes em lista aguardando um órgão. Então, as famílias estarem envolvidas neste processo de doação, que é sempre num momento tão dolorido, né, da perda de um ente querido, manter essa luz, né, de continuar, poder prolongar a vida daquela pessoa em outra através da doação é extremamente importante e essa doação é absolutamente segura. Com certeza, né? Agora, só para a gente também ficar claro, porque nós somos leigos, né, no assunto, doutora. A partir do momento que a família decide fazer a doação do órgão, né, do parente que infelizmente já não tem condição de continuar a vida. Quais testes são feitos? Tem que ser feitos para garantir realmente que aquele órgão tem condição de ser transplantado? Obrigatoriamente para todos os possíveis doadores, exames de HIV, hepatite B, hepatite C, doença de Chagas e um outro vírus que chama HTLV. Então, esses exames são obrigatórios. Algumas centrais de transplante inserem outros exames, citomegalovírus, toxoplasmose. E na nossa legislação hoje, no Brasil, doador que tem exame positivo para HIV, ele deixa de ser um doador. Então, é proibido pela nossa legislação atual transplantar órgão, né, de doador com exame positivo para HIV. Doutora, e quando está tudo correto, ou seja, aquele órgão pode ser doado, aí existe uma corrida contra o tempo e também um cruzamento de dados, não é? Isso. Então, quando os exames estão todos ok, esse doador se torna, vamos dizer assim, um doador efetivo, já teve o consentimento da família e a central, né, de órgãos, que a gente fala que é uma outra comissão, vamos dizer assim, que recebe dos hospitais, né, a informação deste doador, confere todos os exames e avisa, daí existe uma regionalização, existe a distribuição regional, a distribuição também obedece dentro da regionalização o peso do paciente, o tipo sanguíneo dele também. Né? Então, e daí as pessoas que estão listadas, é uma lista única, né, de pacientes que estão para o transplante, conforme o órgão, claro, coração, rim, fígado, pâncreas, eles são convocados nos seus serviços para internarem e serem submetidos a transplante. Normalmente, a gente convoca 2, às vezes 3 pacientes que estão em lista, porque às vezes você chama um paciente para transplantar e daí tem alguma intercorrência, ele fez um raio-x, parece que tem uma pneumonia, daí ele não vai transplantar. Então, a gente chama 2 ou 3 para não perder aquele órgão doado de maneira nenhuma. Mas a doutora trouxe um dado muito importante para a gente sobre esse processo no pós-doação de órgãos e antes realmente dele acontecer o transplante, que é o seguinte: existe toda uma documentação que é exigida, de acordo com a lei brasileira, entre elas o resultado do exame, para doenças como, por exemplo, HIV, não é? Não pode ser feito transplante sem esse exame. Isso. Não pode ser feito transplante sem ter o resultado deste exame. Não basta colher, eu tenho que ter o resultado para poder ofertar o órgão. E uma coisa também importante, Kelly, é que quem vai fazer toda essa checagem dos exames e que vai depois destinar, vamos dizer assim, aquele órgão vai para qual paciente em lista, não é o hospital. Então, não tem nenhuma interferência da equipe médica daquele hospital que está cuidando daquele paciente, daquele doador, com aquele que vai receber. É uma comissão, vamos dizer, independente que faz essa análise. Depois nós temos o registro dos potenciais receptores e eles é entrado em contato para
convocar, vamos dizer, para internar e ser submetido a transplante. Eu só gostaria também de deixar claro que é possível, alguns países aceitam transplantar doadores até HIV em receptores HIV positivos ou receptores até HIV negativos. Claro que com conhecimento do receptor, mas a nossa legislação hoje não permite. Então, tem um resultado positivo, a gente nem prossegue mais na doação. Olha, informação muito importante, eu acho que é um conhecimento, até porque, como a doutora mostrou, 64 mil pessoas estão na fila de espera, né, por um transplante. Então, é muito importante, claro, a gente incentivar a doação de órgãos, lembrando de que todo o protocolo tem que ser seguido, a lei brasileira é rígida e uma doação pode salvar várias vidas, não é isso, doutora? Várias vidas, né? Se você pensar que a gente pode doar, né, 2 rins, intestino, fígado, pâncreas, coração, pulmão, né, olhos também, que nem o rim são 2, né, transplante de pele, né, ossos. Então, são muitos os pacientes que são beneficiados por um doador. Doutora, E ser beneficiado significa devolver a vida, né? Exato, exato. Foi muito bom contar com a doutora aqui no Conexão Record News para a gente entender melhor todo esse processo e, ao mesmo tempo, lembrar da importância da doação de órgãos. Doutora, foi um prazer, uma boa tarde e até a próxima. Até, boa tarde a todos e sejam doadores.